A China acaba de construir um motor de carro que está fazendo 106 milhas por galão. Eu não estou exagerando. O Guinness World Records acabou de verificar isso. E a empresa que o construiu, a Geely, o mesmo gigante chinês que é dono da Volvo e da Polestar, está dizendo publicamente que vai destruir completamente todos os híbridos que Toyota, Honda e Nissan já fizeram. O diretor executivo da empresa subiu ao palco do Salão do Automóvel de Pequim e praticamente lançou um desafio para toda a indústria automotiva japonesa. E quando você ouvir o que esse motor realmente conseguiu alcançar, um nível de eficiência térmica que a Toyota persegue há 2 décadas e nunca atingiu, você vai entender por que todas as montadoras tradicionais do planeta deveriam estar perdendo o sono agora. Inscreva-se no canal para ser um dos primeiros a conhecer tecnologias como esta. Porque isto não é um protótipo, isto não é um carro conceito, isto já está em produção. E a parte mais impressionante? Isso pode mudar silenciosamente o carro que você dirige nos próximos 10 anos. Mas para entender como a China conseguiu isso, precisamos voltar para 1986 e conhecer o filho de um agricultor que iniciou toda essa história. Nascido em 1963, em uma pobre vila agrícola na província de Zhejiang, Li Shufu não começou construindo carros. Ele começou fabricando peças para geladeiras. Em 1986, com cerca de $3.000 emprestados de sua família, ele abriu uma pequena fábrica e a chamou de Geely, que em chinês significa literalmente sortudo. Um nome bastante apropriado, não é? Porque nada do que aconteceu depois deveria ter acontecido. Ele migrou para o setor de motocicletas em 1994. Depois, em 1997, tomou a decisão que fez toda a China rir dele. Ele decidiu fabricar carros. Não tinha experiência na indústria automobilística. Não tinha fábrica. Ele chegou a dizer aos repórteres que fabricar um carro não era difícil, que era apenas 4 rodas e 2 sofás. As pessoas literalmente o chamaram de delirante. Mas existe uma coisa sobre Li Shufu. Ele nunca para. Em 2001, tornou-se a primeira empresa privada chinesa autorizada a fabricar automóveis. Depois, em 2007, fez algo ainda mais ousado. Enviou uma carta para a Ford Motor Company, oferecendo-se para comprar a Volvo. A Ford o ignorou completamente. Ele apareceu no Salão do Automóvel de Detroit em 2008, e a Ford o dispensou novamente. Então ele voltou em 2009. Em 2010, o filho do agricultor de Zhejiang saiu da sede da Ford levando a Volvo no bolso, por $1 bilhão e 800 milhões em dinheiro. Depois, em 2018, comprou 9,7% da Daimler, tornando-se o maior acionista individual da Mercedes-Benz. Hoje, ele controla Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co e Zeekr. E essa determinação, essa persistência, essa obsessão por engenharia, é exatamente a razão pela qual o motor que eles acabaram de lançar pode mudar completamente o jogo para a Toyota. Mas antes de chegarmos ao motor, precisamos falar sobre por que o sonho dos carros elétricos está silenciosamente encontrando obstáculos. No papel, os carros elétricos parecem incríveis. O problema é que, quando você tenta viver com um deles, as limitações começam a aparecer rapidamente. Comece pelo carregamento. Toda a propaganda fala em carregamento rápido. O que isso realmente significa é ficar parado em uma estação por 20 a 40 minutos, no mínimo para chegar a 80% de carga. Tente fazer isso durante uma viagem longa, com 2 crianças e um cachorro no banco traseiro. Isso não é abastecimento, é uma situação de refém e isso é apenas o carregamento. Espere. Até ouvir sobre o clima frio, as baterias dos veículos elétricos podem perder entre 30% e 40% de sua autonomia quando as temperaturas ficam abaixo de zero. Então aquela autonomia de 300 milhas pela qual você pagou $60 mil pode cair para apenas 180 milhas. Durante um inverno rigoroso em Michigan. Mas aqui está a parte que ninguém coloca no folheto. Quando a bateria do seu veículo elétrico finalmente chega ao fim da vida útil, a substituição pode custar entre $10 mil e $20 mil ou mais. Isso é o preço de um carro usado apenas pela bateria. Também existe a questão ambiental, que deveria ser justamente o principal objetivo dessa tecnologia. As baterias dos veículos elétricos precisam de lítio, cobalto e níquel. E extrair esses metais do solo é um processo extremamente agressivo. Grandes minas a céu aberto, resíduos tóxicos e impactos ambientais significativos. Grande parte do cobalto vem do Congo, onde o trabalho infantil é um problema amplamente documentado. Além disso, se todos os americanos comprassem um veículo elétrico amanhã, a rede elétrica simplesmente não conseguiria suportar a demanda. Então, qual é a solução? Construir baterias maiores?
Esperar mais tempo nos carregadores? Extrair ainda mais cobalto? Não. Enquanto os Estados Unidos discutiam mandatos para veículos elétricos, a China estava construindo silenciosamente algo completamente diferente. E os números que eles acabaram de apresentar são difíceis de acreditar. Em abril de 2026, durante o Salão do Automóvel de Pequim, a Geely subiu ao palco e anunciou o que chama de Sistema Híbrido Inteligente IHEV. No centro dessa tecnologia está um motor completamente novo, chamado BHE-15. Um motor de 1,5 litro com 4 cilindros, e o primeiro número exibido na tela deixou a plateia em choque. 48,41% de eficiência térmica. Agora, vou traduzir isso para termos simples sem o motor médio de um carro converte apenas cerca de 30 a 35% da energia do combustível em movimento real. Todo o restante é desperdiçado em forma de calor. O híbrido mais eficiente da Toyota, reverenciado há décadas, alcança cerca de 41%. A Geely apresentou 48,41%. O Guinness World Records foi até lá, testou e oficializou. É a maior eficiência térmica já registrada em um motor automotivo produzido em massa. Para você ter uma referência, os motores da Fórmula 1, as máquinas de combustão mais avançadas já criadas pelo ser humano, operam em torno de 50%. A Geely agora está a uma distância mínima desse nível, em um sedã que custa aproximadamente $9.000, mas isso é apenas o motor. Espere até vê-lo em um carro. Geely combinou esse motor com um propulsor elétrico de 308 cavalos de potência e seu sistema de gerenciamento inteligente chamado AI Cloud Power. Depois colocou o veículo para rodar em um circuito fechado na província de Hainan. O sedã Emgrand registrou um consumo médio de apenas 2,22 litros a cada 100 quilômetros, convertendo para o padrão americano, isso equivale a 106 milhas por galão. E sim, o Guinness também confirmou esse resultado. E agora a comparação fica ainda mais impressionante. Em 2024, a Toyota dirigiu um Prius de Los Angeles até Nova York para demonstrar sua eficiência no mundo real. O resultado foi 92,9 milhas por galão. A Geely superou esse número em mais de 12%. Segundo Victor Young, porta-voz da Geely, ela irá superar de forma abrangente a tecnologia híbrida japonesa. Isso não parece apenas marketing, parece uma declaração de guerra tecnológica. E a Geely não está sozinha, porque existe algo que Detroit ainda não percebeu. A China não está vencendo apenas uma corrida, está vencendo todas. A BYD, a mesma empresa que já ultrapassou a Tesla em vendas de veículos elétricos, lançou em 2024 sua quinta geração de sistemas híbridos. DM, ela alcançou 46,06% de eficiência térmica e autonomia combinada de 2.100 quilômetros. Isso representa mais de 1.300 milhas com um único tanque e uma única carga, uma distância comparável a viajar de Miami até Boston sem parar. Nos últimos 18 meses, praticamente todas as grandes montadoras chinesas apresentaram híbridos capazes de percorrer mais de 2.000 quilômetros. Entre elas estão Changan, SAIC, GAC, Chery e Great Wall. Enquanto isso, os melhores motores da Toyota e da Honda continuam na faixa dos 41% de eficiência térmica. Já Ford, General Motors e Stellantis ainda vendem, em grande parte, motores que não ultrapassam 35%. Isso representa uma diferença tecnológica de geração. E não se trata apenas de sedãs. A mesma tecnologia IHEV está sendo incorporada aos SUVs maiores da Geely, incluindo Preface, Monjaro, Boyuel e Xingyuel no futuro. Ela também chegará aos veículos comerciais. E lembre-se, Geely é dona da Volvo, é dona da Polestar, é dona da Lotus. Possui uma parceria com a Mercedes para fabricar veículos Smart e licencia seus sistemas de propulsão para fabricantes ocidentais por meio da Joint Venture Horsepower Train, ou seja, essa tecnologia não ficará restrita à China. Ela provavelmente chegará aos carros europeus, americanos e a praticamente todos os mercados do planeta. Enquanto Washington debate mandatos para veículos elétricos e Detroit pede tarifas de proteção, a China está construindo silenciosamente os próximos 30 anos da mobilidade. Imagine abastecer apenas uma vez por mês e dirigir mais de 2.000 quilômetros. Isso não é ficção científica, já está acontecendo. Só não está acontecendo aqui. E esta história não é apenas sobre um motor ou sobre uma empresa chinesa. Sobre quem controlará os próximos 50 anos da mobilidade mundial. Enquanto os Estados Unidos discutiam estações de carregamento e políticos discutiam veículos elétricos,
Um filho de agricultor em Zhejiang construiu silenciosamente o motor de produção mais eficiente da história da humanidade. Agora você sabe disso antes da maioria das pessoas. O futuro da mobilidade não está mais sendo decidido em Detroit. Ele já foi decidido em Hangzhou. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza de que será perfeito para você.